Olá pessoal, é muito bom tê-los aqui novamente conosco. Hoje eu estou aqui novamente com o Luan. É sempre um prazer ter a sua companhia, Luan. Opa, E justamente no momento especial, né? Que é o momento que nós abrimos a palavra de Deus para nós meditarmos. E aí eu vou começar pedindo para o Luan ler um texto aqui para a gente, que é Atos capítulo 5, versículo 30. o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o num madeiro. Exatamente aqui, né, em Atos 5:30, os apóstolos aqui estavam falando sobre o próprio Jesus, né, que foi crucificado ali no Gólgota. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, né, Tiago e amigos. Então a primeira pergunta aqui: como a morte de Jesus revelou o real caráter de Satanás aí, que então, Tiago, até o presente momento os anjos não conheciam realmente a face real de Satanás, né? Luan, essa é uma pergunta realmente muito interessante. Eu até gostaria de seguir um caminho um pouco diferente aqui, e confessar uma coisa para vocês, assim. Eu acho que se não houvesse Cristo, se não houvesse Jesus, eu acho que eu seria ateu, Luan. Sério? Eu acho que eu seria ateu. E eu vou explicar por que eu acho que eu seria ateu. Porque eu acho que um dos maiores problemas que nós, enquanto seres humanos, temos que lidar no cotidiano, na nossa existência, é o problema do sofrimento, da dor e do mal. Uhum. Entender por quê, né? Pessoas, às vezes, uma criança tão nova, às vezes perde a vida em situações tão trágicas, doenças, que abatem muitas vezes pessoas boas. E Sim. pessoas ruins que muitas vezes desfrutam da saúde, parece que oprimem os outros e vivem bem. Então, acho que realmente, se não houvesse Cristo, eu não sei se eu seria um teísta, né? Acreditaria em Deus. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a vida e o ministério de Cristo, quando eu vejo a sua vida de abnegação, de entrega, de amor ao próximo, eu poderia perguntar: que mal ele fez para receber uma condenação como aquela? Doideira, né? É uma coisa assim surreal. Se você olha a forma como Jesus morreu, a forma como ele foi humilhado, as questões que ele foi submetido, e você, mas que tipo de criminoso era ele? Que crime ele teria feito para ter uma pena tão dura? E aí, voltando à questão, Luan, que você havia perguntado, né? Como a reação, não, aqui, como a morte de Jesus revelou o caráter de Satanás? A morte de Jesus, ela expôs o tremendo ódio, né, que Satanás sentia. Aham. Porque assim, às vezes a gente faz coisas erradas, a gente sofre e a gente fala com justiça, porque a gente fez coisas ruins. Mas Cristo, Sim. o que ele fez? Então, quando eu vejo que o próprio Deus, né, assumiu a humanidade, veio aqui, viveu uma vida de abnegado amor, de entrega, e eu vejo essa reação, né, como nós, seres humanos, também, né, participamos de alguma forma, instigados também por Satanás, mas a condenar Jesus, aquela morte cruel, a gente vê como se realmente Satanás, ele literalmente odeia, né? É uma coisa assim, muito intensa, né? Surreal, né? Ficou totalmente, ali ficou claro, né? Não havia mais uma área cinzenta, né? Ficou claro as Uhum. intenções totalmente, né? E você percebe, por exemplo, na tirinha da semana, que você citou dos anjos, certo? Que estavam ali. Literalmente, as forças satânicas estavam literalmente incentivando as pessoas que estavam ali para fazer com que o sofrimento de Jesus fosse realmente o pior possível. Coisa de maluco, hein, viu, gente? A gente vai conversar mais sobre detalhes sobre a morte de Jesus, especialmente no vídeo da quinta-feira, né? Que a gente vai Isso. detalhar conforme a lição trouxe, né, o detalhe da crucificação, tudo que eles fizeram naquela cerimônia ali da morte de Jesus. Qual que é o verso, então, que eu quero... Você citou um pouquinho aqui do que a gente vai falar agora. Nós vamos ler agora, Luan, Hebreus capítulo 6, versículo 6. Cara, esse verso aqui é um pouco pesado, hein? Olha só. E caíram sim, e é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Meu amigo, aqui está dizendo nesse verso bíblico aqui que é capaz então a gente crucificar Jesus novamente?
Isso é interessante, né? Porque a questão de como os nossos pecados, né, eles crucificam Jesus novamente. É sempre importante a gente refletir sobre o que é o pecado, né? Uhum. Pecado, num primeiro momento, significa um relacionamento rompido, Sim. né? Então, estar longe desse relacionamento com Deus é pecado. E daí é que os frutos do pecado, né, eles vão se manifestando. Então, quando muitas vezes a gente pensa que pecado é só o que a gente faz, mas a Bíblia, por exemplo, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Tá errado. não fazer também, né, não é só a ação que é pecado, a omissão também é pecado. Exato. Né? Então, a gente acha que o pecado está sempre relacionado a alguma coisa que eu faço, mas o que a gente deixa de fazer também é pecado. E aí, quando nós vivemos uma vida que não está em conexão com Deus, é como se nós estivéssemos, né, colocando sobre Cristo, né, o salário do pecado, né, que é a morte. Que a Bíblia diz, né? Então, minha gente, como a gente acabou de conversar, é possível sim, através dos nossos erros que a gente está fazendo na nossa vida cotidiana, a Bíblia compara isso, né, como se a gente estivesse crucificando novamente a Cristo. Então, precisamos tomar muito cuidado aí, porque se a gente precisa ser amigo de Cristo, a gente não pode ofender o nosso amigo, né, César. Então, meu amigo, vamos agora nesse exato momento acompanhar a mensagem musical. E quando então terminar a mensagem musical, a gente volta para fazer a oração. Vamos lá. Então, com esse pensamento, vamos orar, falar com Deus? Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor assumiu a nossa natureza, veio a este mundo para nos resgatar
sofreu toda sorte de dificuldades, de conflitos, de dor e aflição, tudo para nos resgatar e nos redimir. Então nós somos gratos por isso e queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, minha gente. Então, eu e o Thiago esperamos você amanhã no vídeo então da terça-feira, que tem como título Perdão e Poder. Então, continue estudando a lição. Tamo junto e um ótimo dia para você.